quarta-feira, 14/4, a Polícia Civil e o Ministério Público realizaram em Nanuque uma operação para apurar a prática de corrupção passiva, concussão, falsidade ideológica e ocultação de documento público em benefício próprio. Foi cumprido um mandado de prisão, além de mandados de busca e apreensão. A responsabilidade dos envolvidos nesses crimes está sendo apurada. E em entrevista à Rádio Social FM, o delegado Dr. Luiz Bernardo deu mais detalhes. Doutor Luiz, essa operação do dia 14, qual foi o nome dessa operação, doutor? A operação foi batizada de Putredine, que traduzido do latim significa literalmente podridão. Podridão. O doutor Luiz Bernardo, chamou muita atenção essa operação pelo fato de ter pessoas, funcionários do judiciário, né, envolvidos, escritórios de advocacia. E nessa operação, quantos mandados foram cumpridos? A operação ela se baseou no cumprimento de um mandado de prisão preventiva e de 4 mandados de busca e apreensão. Em escritório de advocacia, seria? Foram dos 4 mandados de busca e apreensão, 2 deles foram cumpridos em escritórios de advocacia estabelecidos aqui na cidade. Doutor, houve comentários de algumas pessoas pelo fato de ter tido a prisão preventiva de um serventuário da Justiça, Carlos Alberto. Tem pessoas que acharam que houve um certo exagero no sentido de ser conduzido dentro do camburão. Na verdade, o que ocorre é que a justiça ela é aplicada de maneira uniforme para todas as pessoas, né? A questão de se conduzir um preso, seja ele determinada classe ou não, é um procedimento operacional padrão, previsto e amplamente difundido de toda a sociedade, que assim se procede. E então a Polícia Civil ele segue esses protocolos e com ele nós julgamos que não seria diferente. Não havia nenhum motivo que justificasse a não condução dele no camburão. Então, por esse motivo, ele foi conduzido da maneira como qualquer pessoa normal seria estando presa, né? Não houve o uso de algemas, pois não havia a necessidade, porque nós não tínhamos elementos que autorizavam isso. Então, tudo isso é uma questão de seguir um protocolo que já é estabelecido. Doutor, já que se tratava de advogados envolvidos, escritório de advocacia, também o próprio Carlos Alberto é advogado também, escritório da Justiça, esse procedimento, existe um procedimento para a operação que diz respeito à classe representativa dos advogados, que é a Ordem dos Advogados, ela foi comunicada? Sim. Quando se trata de uma investigação que vá desaguar em qualquer advogado, o Estatuto da Ordem dos Advogados, ele estabelece que a Polícia Civil, para dar cumprimento, por exemplo, em um escritório de advocacia, a busca tem que ser acompanhada por um representante da ordem, né? E todos esses protocolos na operação foram respeitados, né? Nós, assim que chegamos ao local para o cumprimento, acionamos o presidente da ordem e os advogados, com amplo acesso, acompanharam todas as buscas. Isso é muito bom, que aumenta a legalidade do ato, a lei ela é efetivamente respeitada com isso, e todas as pessoas que estão ali podem acompanhar se está tendo tudo dentro do padrão, conforme a lei prevê. Doutor, por se tratar de mais de uma pessoa, poderia ser tratado, poderia dizer que seria associação ao crime ou formação de quadrilha? A questão da formação de quadrilha ou associação ao crime é uma figura criminosa, como muitas outras, crime de furto, roubo, né? E para que se chegue nela, existem alguns parâmetros, quantidade de pessoas, permanência, né? E até o presente momento, a nossa investigação não aponta nada nesse sentido, né? Significa que na frente isso não vai acontecer. Mas no presente momento nós não temos nada indicando isso. Nós temos casos esparsos que estão sendo investigados, mas as investigações prosseguem, porque a investigação, o intuito dela é clarear e estabelecer todas as circunstâncias que giram em torno da prática desses crimes. Saber como ocorreu, quanto tempo ocorre, de que forma ocorreu, a quem prejudicou. Para isso que serve, entendeu? Então, no momento das investigações não há nada nesse sentido, estabelecimento de organização criminosa,
voltada para esse cometimento desses crimes aqui na comarca, né? É claro que a polícia está apurando, né, diante do material apreendido, né, está apurando aí os fatos, mas eu queria saber também, doutor, por se tratar de um serventuário da Justiça, o Carlos Alberto, e também uma pessoa que lida com pessoas que sempre lidou com pessoas infratoras, né? E ele está numa prisão preventiva. Aonde se encontra hoje o Carlos Alberto? O Carlos Alberto, o servidor, ele possui curso superior, então essas pessoas é destinado a uma cela especial. Então, foi encaminhado ao presídio, recebido o protocolo e lá destinaram uma cela específica para ele aguardar a decisão judicial sobre como será o caso. Ele está no presídio de Nanuque? Não, em Teoflotone, que é a porta de entrada agora em virtude da pandemia. Ah, tá. O doutor Luiz Bernardo, essa prisão preventiva, ela tem um prazo de validade? Existe um prazo para a conclusão do inquérito com réu preso, seja ele flagrante ou preventivo, que nesses casos gira em torno de 10 dias, certo? Mas a prisão preventiva dele, quando ela é decretada, ela não existe um prazo determinado, né? Aguarda-se o julgamento do processo para determinar se ele continua preso ou não, mas não existe um prazo específico, como é o caso, por exemplo, de prisão temporária. A prisão temporária é decretada por 5 dias, prorrogável por mais 5 dias. A prisão preventiva não, é decretada indefinidamente até surgir alguma coisa que venha desautorizar ou permanecer. Inclusive, eu quero até informar os ouvintes também que nós entramos em contato com a doutora Mariana, promotora de justiça, que também está envolvida nessa operação, e ela, de maneira muito gentil, nos atendeu e comunicando que ela só vai pronunciar após a denúncia feita pelo Ministério Público. Ela também estava envolvida nessa operação, o Ministério Público, sim. Através da doutora Mariana, promotora aqui na comarca de Nanuque. O doutor Luiz, e em que pé tá as apurações? Sei que é um assunto que tem que ter o sigilo, né? Mas em que pé tá essas apurações? A fase atual do inquérito, né? Falta nós ouvirmos algumas pessoas na delegacia, foram citadas no procedimento, analisar o material que nós recolhemos nas buscas de apreensões para determinar a culpabilidade dos investigados ou não. Então, as investigações ela prosseguem no sentido de já serem finalizadas dentro da próxima semana. E realmente, como você falou, foi uma operação conjunta entre o Ministério Público, a Polícia Civil, e teve o acompanhamento da Corregedoria, do Tribunal de Justiça também. Estava ciente dos fatos, estava acompanhando a situação. Foi uma operação integrada, e o intuito de uma operação dessa é trazer justiça para a sociedade, né? Separar quem realmente está certo, quem está cometendo atos ilícitos, porque isso não condiz, a gente sabe, as pessoas sabem aqui na cidade, não condiz, por exemplo, os atos ilícitos que porventura venham a ser demonstrados em relação a esse servidor, caso sejam confirmados, seja condenado, né? Isso é uma projeção de futuro, eles não, se vierem a ser confirmados, não condizem com o restante dos integrantes do nosso Poder Judiciário. Nós sabemos disso, né? Sabemos que quanto eles são honestos, quanto eles são honrados, né? E com os demais integrantes da Justiça. Nós sabemos disso. Então, isso é até uma maneira de valorizar quem trabalha de maneira correta e quem trabalha conforme a lei. Doutor Luiz, a Polícia Civil, ela vinha investigando essa denúncia há quanto tempo? Caburé, nós tínhamos essa investigação há cerca de 3 meses. Né? Foi o tempo que nós começamos a investigar esse fato e até que veio a se concluir aí pela representação, pela prisão preventiva do servidor e a expedição dos cumprimentos de mandado de busca e apreensão, que na verdade é um instrumento que não significa que a pessoa seja culpada, não significa que exista um nível de certeza sobre a prática do crime, né, ou do suposto crime alegado, mas é um instrumento preparatório para se colher provas, justamente para clarear
a prática do crime ou não. Se aquela pessoa ela foi realmente cometer o crime, né? Inicialmente a polícia suspeita, mas essa suspeita ela pode ser avançada com uma certeza, ela pode recuar também para dizer assim, não, realmente vemos aqui que não houve essa prática, né? Mas, então, essa questão da busca e apreensão é um instrumento preparatório para angariar provas que nós precisamos para melhorar todo o conjunto de provas que nós temos dentro do inquérito policial. Ah, tá. Doutor, um fato como este, um lugar pequeno igual Nanuque, e as pessoas envolvidas são pessoas muito conhecidas na cidade, gerou no decorrer da semana muitos boatos, né? As pessoas colocando em grupo de WhatsApp nome de advogados que estavam envolvidos, até o meu nome apareceu em grupo de WhatsApp. Então houve muitos comentários aí que fulano está sendo investigado, que fulano está envolvido. E mais uma coisa me chamou a atenção. A gente ouve muitas coisas no dia a dia, né? Teriam falado em um grupo de WhatsApp que o delegado teria dito que foi mandado de 5 mandados de busca e apreensão. Eu queria que o senhor colocasse de maneira bem clara, para quem tem essa dúvida, se houve esses 5 mandatos, porque até hoje nós temos conhecimento de 2 no caso, né? Aí fica a dúvida, quem são os advogados? Falta 3 escritórios de advocacia. E tem gente que, diz o pessoal, o ditado popular, quem não deve não teme. Mas tem gente que teme sim. Houve esse anúncio que eram 5 mandatos contra escritório de advocacia? Caburé, eu tenho certeza que da minha parte não foi isso. Isso não foi declarado de forma alguma, até porque eu conhecia quantos mandados que existiam. Acho que isso é a parte que entra no imaginário popular, e a questão da fofoca também, o telefone sem fio, o povo vai falando pro outro, mas isso assim foi realmente uma criação do povo. E garanto também que não houve nenhuma autoridade policial que tenha falado desse de escritórios de advocacia, porque isso realmente não aconteceu. Só foram 2 escritórios, então. Você falou 4 mandatos? Sim, 4 mandatos. Em 2 escritórios? Isso, 2 deles foram escritórios de advocacia. E os outros 2 foi em residência? Em residência. Doutor, você acha que a conclusão desse inquérito, pela previsão do andamento das coisas, acha que vai demorar muito ainda? Nós pretendemos encerrar o inquérito nos próximos 10 dias. Essa é a projeção que nós temos para dar início aí e já repassar o procedimento para o Ministério Público oferecer ou não, conforme ele julgar, né, que ele é que é o formador da opinião jurídica, para ele oferecer ou não a denúncia. Então nós esperamos dentro desses 10 dias aí concluir as investigações. Então, outra coisa que chama muita atenção também, você está sempre na frente dessas operações aí mais melindrosas, mais perigosas, e a gente vê que você exerce o seu trabalho com muita eficácia, com muita coragem. Até tem alguém, um internauta brincando, escreveu aqui, esse delegado é pescador de peixe grande. Tem alguém aqui brincando. E isso acaba chamando a atenção. E pelo fato de ser delegado e ter que cumprir seu papel, acaba contrariando até alguns... claro que contraria alguns interesses, né, doutor? Sim, infelizmente, ou felizmente, na verdade, né, as ações da Polícia Civil, ela causa um misto de alegria e de sensação de justiça para algumas pessoas. E do outro lado, que estão as pessoas que teoricamente são prejudicadas, na verdade não são prejudicadas porque a ela está sendo aplicada a justiça, mas o sentimento que elas sentem interiormente é que elas estão sendo prejudicadas. Por exemplo, quando o delegado de polícia vai lá cumprir a prisão dela. Mas eu estou unicamente fazendo o meu papel, que é de trazer segurança para a sua comunidade de Nanuque, todo mundo sabe, né? Nós não escolhemos nem selecionamos quem nós vamos prender. A partir do momento que chega-se um crime na delegacia, nós usamos os nossos recursos para esclarecer se aquele crime aconteceu ou não e damos início às nossas investigações. Mas sim, a delegacia de Nanuque, ela se destaca muito no quesito de produzir boas investigações, da qualidade da equipe policial que nós temos aqui na Polícia Civil, uma equipe muito coesa de muitos anos. Existem policiais aqui que são realmente brilhantes e assim, apesar de eu estar aqui, todo mundo falar que é o delegado, não, eu não faço nada sem os meus meninos, como eu chamo eles.
eles são sensacionais, todos esses trabalhos que você sabe que vão sendo feitos ao longo de vários anos, é isso que chama a atenção aqui, apesar de ser uma comarca pequena, nós fazemos serviços relevantes, tudo se deve em razão da coesão, da aplicação e da inteligência que nós temos dos nossos policiais civis. Então, eu queria já prestar essa homenagem para eles, eu sou muito grato por ter uma equipe boa dessa trabalhando comigo, e isso só acontece em virtude da dedicação e do esforço deles. E é interessante a gente colocar também para algumas pessoas que talvez não tenham conhecimento, o delegado, para fazer uma operação dessa, ele não vai sem ter uma autorização do juiz. É o juiz que vai fazer a expedição do mandado de busca e apreensão ou de prisão. Então o delegado vai numa missão dessa embasado em uma autorização judicial. Isso é importante colocar para as pessoas. Sim, é uma das missões da gente como delegado de polícia, esclarecer a população, nitidamente a população mais carente, que às vezes não consegue compreender tanto como funciona esse mundo jurídico, e a maioria das operações, dessas operações grandes que nós fazemos aqui na NUC, essas operações relevantes, se baseiam em cumprimento de mandado de prisão preventiva e busca e apreensão. E o protocolo para que isso exista é o delegado solicitar, através de representação, o Ministério Público dá o parecer dele, concordando ou não, ou então até o próprio Ministério Público representar pelas prisões ou pela busca e apreensão, e o juiz, analisando os critérios jurídicos de sair, se tem pertinência ou não, se os indícios que existem ali são suficientes para autorizar a busca, ele vai deferir ou não esses pedidos. Então, tudo que nós fazemos nessas operações, elas contam com todo esse aval anterior, tanto do Ministério Público quanto a autorização judicial que é expedida pelo juiz. Olha, eu também quero informar aqui, esclarecer também que nós entramos em contato com o Dr. Tadeu Rios, presidente da Ordem dos Advogados, aqui a subseção de Nanuque, que, diga-se de passagem, é parceiro nosso aqui na rádio, incentivador dessa emissora, e em conversa com ele em Caburé, eu fui comunicado pela polícia, fui convidado pela polícia para poder acompanhar a operação, já que envolvia advogados, escritórios de advogados, e eu fiz questão também de chamar a diretoria da ordem para acompanhar. Mas aí algumas pessoas viram o doutor Tadeu acompanhando a polícia e já soltaram em redes sociais que o doutor Tadeu estava envolvido. Não, gente. O doutor Tadeu, como presidente da Ordem dos Advogados em Nanuque, foi convidado pela polícia para acompanhar. É um protocolo, é obrigação acompanhar, porque se tratava de advogados envolvidos. Deixar bem claro. Porque o doutor Tadeu também foi alvo aí de conversas jogadas fora, né? Doutor Tadeu e outros advogados. Não tem mais ninguém. Está investigando, caso dentro dos autos aí encontrar alguém, pode ser alguma prova, pode ser intimada, né, doutor? Sim. É justamente isso. A população, assim, ela precisa ter um certo cuidado com essas fofocas, né? Que até isso pode prejudicar colocaram alguém meu de maneira nome, colocaram meu nome essa semana. Você estava preso? Não, disse que eu estava envolvido também. Então tem que ter cuidado com isso, né? Mas não, justamente como você falou, o doutor Tadeu Barberino Rios, ele é o presidente da ordem aqui. A Polícia Civil também esclarece que ela não tem nada contra advogados ou serventuário da justiça, muito pelo contrário, são parceiros nossos, são pessoas de caráter ilibado, tenho certeza disso. E a investigação, ela segue critérios objetivos, não é uma escolha pessoal, eu vou investigar fulano, não, ela se baseia em provas, denúncias que chegaram, e isso a gente tem que apurar. Como diz no ditado popular, o pau que dá em Chico, dá em Francisco. Por um critério igualitário de justiça, né? A partir do momento que um crime é comunicado, é função da autoridade policial proceder às apurações. Se assim eu não fizer, inclusive eu estou cometendo crime, que é crime de prevaricação. Ô doutor, o senhor poderia, eu não sei se está o senhor pode falar quais são os tipos de crimes que está sendo investigado? Sim, eu achei até interessante que eu tive alguns amigos que me perguntaram e me falaram, rapaz, você podia esclarecer melhor quais são esses crimes aí, que eu não entendi nada do que foi, e é função do delegado de polícia, da Polícia Civil, esclarecer a população sobre quais são essas figuras criminosas, pelo menos a título exemplificativo, porque o próprio direito penal ele tem a função de educacional, né? De educar, de esclarecer as pessoas para ver onde vai o direito delas,
ao que é permitido a elas fazer, até mesmo para saber se alguma dessas pessoas um dia já passou por uma situação semelhante, que nem imaginava que tratava-se de um crime, e a partir dessa descrição ela pode falar: eu já passei por uma situação semelhante dessa, então fui vítima de um crime. Geralmente nesses casos envolvendo crimes contra a administração pública, né, são vinculadas figuras criminosas como corrupção ativa e corrupção passiva. Tecnicamente todo mundo entende o que é a corrupção, a maioria da população, mas não consegue entender ativamente qual a parte de ser a corrupção ativa e qual a parte de ser a corrupção passiva. Exemplificando de maneira mais simples, para que o pessoal entenda, a ativa é quem promete ou oferece uma vantagem indevida para um funcionário público, para que aquele funcionário público ele possa praticar um ato indevido, acelerar aquele ato ou retardar. Do outro lado, nós temos supostamente o funcionário público que recebeu aquela vantagem indevida e retardou ou praticou indevidamente aquele ato típico da função dele. Então nós temos as duas vertentes, aquele que paga e aquele que recebe. O corrupto e o corruptivo. Isso, é justamente isso, são os dois lados da moeda. É óbvio que pode existir a situação que o corrupto e o corruptor. O corrupto e o corruptor. Perfeito. E existe a situação daquele que pode acontecer que somente o funcionário público ele solicita da pessoa, por exemplo, você se dirige a um órgão público, você tem um direito a alguma coisa, você fala: olha, eu estou precisando movimentar um processo meu. E o funcionário público vira para você e fala: olha, você só vou movimentar o processo para você se você me oferecer, por exemplo, R$5.000, entendeu? Então, nesse caso, é o próprio funcionário quem está solicitando a vantagem indevida. E assim, a vantagem indevida ela não é fundamental para o cometimento do crime. O crime ele é cometido no momento em que o funcionário solicita, independente se a pessoa pagou ou não, certo? Tem outras figuras também que foram muito comuns nos crimes contra a administração pública: falsidade ideológica, que é um crime previsto nos crimes de outras falsificações, mas que, apesar do nome ser falsidade, não significa de falsificar um documento em si. O documento é legítimo, só que a declaração que consta nele não é condizente com a realidade. Então o documento é legítimo, é um documento, por exemplo, timbrado pelo fórum, emitido pelo fórum, mas o conteúdo dela é inverídico. Uma situação, uma declaração que foi forjada, por exemplo. Então esse é o crime de falsidade ideológica. Muito comum também a advocacia administrativa. O que é a advocacia administrativa? O funcionário público ele tem que se balizar pelos princípios da impessoalidade e da moralidade. Todos nós, funcionários públicos, temos que nos balizar por isso. Então nós temos que atender todo mundo de maneira igual, né? Não importa se as pessoas têm mais dinheiro, menos dinheiro, se era feia ou bonita, né? Esse princípio impõe a gente que a gente atende todo mundo igual, com a mesma gentileza que a gente trata qualquer pessoa, com a mesma atenção, com o mesmo cuidado. Então, por exemplo, a advocacia administrativa, um funcionário, ele faz defender um direito de terceiro perante um órgão público, porque ele não pode, enquanto funcionário público, defender um interesse de terceiro, porque ele não vai conseguir defender o interesse dos demais pessoas. Então ele está acabando que, aproveitando da função pública dele, está beneficiando unicamente uma pessoa com aquela atitude. Então esses são os crimes que mais acontecem na questão de crimes contra a administração pública, e alguns desses crimes são investigados nessa operação nossa aí. Doutor Luiz, a Nayara Lima, presidente da CDL de Nanuque, ela fala aqui o seguinte: parabéns ao doutor Luiz Bernardo pelo trabalho de excelência que tem desenvolvido em Nanuque, e também a Rádio Social FM, sempre trazendo informações e esclarecimento para a população. É uma observação da presidente da CDL de Nanuque, Nayara Lima, te parabenizando pelo trabalho. Eu queria agradecer, Cabral, principalmente a Nayara pelo elogio. Eu queria falar aqui também que nós recebemos
todas as vezes que nós fazemos uma operação dessa, nós recebemos uma resposta muito positiva da comunidade de Nanuque. E eu, enquanto delegado de polícia e enquanto cidadão, morador, residente aqui em Nanuque há praticamente 7 anos, eu fico feliz por isso, porque a nossa função ela não é fácil. Sobre ela permeiam uma série de desgastes, né? As pessoas ficarem às vezes nos julgando, selvagens, fazendo as coisas indevidamente, apesar de não ser, né? O que nós fazemos de acordo com os termos da lei. Mas nós ficamos felizes, extremamente felizes, eu, toda a equipe nossa da Polícia Civil, de ver o retorno positivo e a confiança que a sociedade de Nanuque tem na gente. Eu quero mandar até um abraço para o Dr. João Augusto Ferraz, delegado regional, o chefão lá, né? Isso. E que dá todo o apoio, né? Sim, todas as operações nossas são conjuntas e todas têm o aval e o apoio do Dr. João Augusto também, né? Parabéns pelo jovem delegado regional, né? Representando muito bem a Polícia Civil de Minas Gerais, o Dr. João Augusto. Nosso chefe, que sempre nos dá apoio aí, e é ele que acaba propiciando a consecução de todos esses trabalhos. Então a gente fica muito feliz com esse retorno. Eu sou morador de Nanuque aqui há muito tempo, gosto muito da cidade, tenho grandes amigos aqui, e a gente fica feliz com isso, porque na verdade o que a gente está fazendo é aplicar a justiça, sem olhar a quem. Tem aqui uma pergunta interessante, né? Primeiro, a Rayana, lá do Consórcio Nacional, está parabenizando o trabalho. Agatha Christie, ela está falando aqui o seguinte: bom dia, doutor, quais serão os próximos passos? Os criminosos podem ficar tranquilos ou vai ter mais movimento para cima deles? As investigações, elas prosseguem. As investigações não estão encerradas e nós simplesmente não podemos determinar o que vai acontecer. É uma verdadeira incógnita e nem se nós soubéssemos, se eu soubesse, eu não estaria aqui falando também, porque a gente precisa resguardar o sigilo. Mas é uma caixinha de surpresa, a gente não sabe o que acontece não. Pode encerrar por aí, pode ter outros desdobramentos que só as investigações em si mesmo vão poder determinar. A minha amiga Marisa Andrade Monlive, né? A esposa do Dr. Jamel, está te parabenizando também. O Dr. Camel, né? A esposa dele, mandando parabéns para você pelo trabalho. E as pessoas, obrigado, né? As pessoas de bem gostam de ver as ações positivas, né? Quem? Rayana Coimbra, lá do Consórcio Nacional, está parabenizando também. Doutor Luiz, alguma coisa que ainda você gostaria de falar, que nós não perguntamos, você gostaria de informar a população? Eu acho que toda vez que nós fazemos um serviço desse, nós podemos entregar uma parcela de justiça para Nanuque, nós sentimos que a própria sociedade ela sente um acolhimento maior da justiça aqui na nossa comarca. E isso é muito bonito de ver, porque aqui nós conseguimos trabalhar muito bem, obviamente com o apoio da nossa grandiosa Polícia Militar, com o apoio do Ministério Público, com o apoio do Judiciário. E são trabalhos difíceis, são trabalhos extenuantes que precisam ser realizados, a verdade é essa, em prol da promoção da segurança pública, em prol da promoção de valores sociais de justiça, em prol de trazer ao cidadão aquela sensação de que existem forças policiais, judiciais aqui, que zelam por eles, sabe? Eu acho que o principal foco que nós temos que ter é que a justiça ela é igual para todos, independente de classe social, se a pessoa tem dinheiro ou não. Então é uma situação muito constrangedora, a gente fica triste de saber desses crimes que ocorreram, porque se imagina uma situação. Geralmente um processo judicial envolve duas partes, aquela que estão ali conflitando sobre o que acontece sobre determinado assunto. E você vê aquela parte sendo prejudicada processualmente, né, a título exemplificativo, sendo prejudicada processualmente, porque ela não tem dinheiro para movimentar um processo, é muito triste, né? Óbvio que trata-se de um caso, geralmente um caso isolado, não condiz com a realidade da nossa comarca, esse conta com juízes extremamente qualificados, serventuários extremamente dedicados. Então nós acabamos, na verdade, trazendo um assentamento de justiça maior
para toda essa população. A gente está tendo aqui muita manifestação nas redes sociais aqui, na nossa transmissão, e a maioria, as pessoas aqui, todo mundo aqui está te parabenizando, você e a Polícia Civil. Não estou citando o nome nem pergunta, né, para não atrapalhar o trabalho da polícia, mas as pessoas estão aqui elogiando. Muita gente aqui manifestando apoio ao seu trabalho, à Polícia Civil. Doutor Luiz Bernardo, mais uma vez, quero agradecer você, a gentileza de vir aqui na rádio, e também pelo trabalho, a gente tem acompanhado o seu trabalho, nós somos muito atentos ao dia a dia da nossa comunidade e a gente fica com uma certa tranquilidade sabendo que tanto a Polícia Civil, a Polícia Militar está trabalhando. Tem uma moça, Denise Nobre Saúde, lá de Teixeira de Freitas, né? Ela está te parabenizando também. Está lá em Teixeira, ouvindo o programa, em Teixeira de Freitas. Ô Denise, um abraço para você, viu, Denise? Denise Saúde, nanuquense, mas mora lá em Teixeira e está acompanhando lá em Teixeira de Freitas. Tem gente te ouvindo até no Canadá. O Sérgio Melo está nos ouvindo no Canadá, Gilmar Teixeira na Suíça. O Paulinho Papagaio lá em Braga, em Portugal. Aonde tem nanuquense tá ouvindo o programa pelo mundo, né? Eu sempre digo que nanuquense realmente é uma raça forte. O Wallace, que trabalhou aqui na Simonete, está nos ouvindo em Madrid, na Espanha, acompanhando, porque estava muita expectativa em torno desse bate-papo com você aqui. E então todo mundo está ligando, muita audiência muito grande mesmo, né? O Nando Rodrigues, o professor Nando Rodrigues, né? Falando, ótimo esclarecimento, a entrevista, Caboré. Nanuco sofre com isso. Anos e precisa de pessoas competentes e corajosas como delegado para fazer esse tipo de trabalho em prol da segurança. Manifestação. Obrigado. Doutor, mais uma vez, eu quero Luiz Carlos Marques, aqui de Itaúvi, lá em Londrina. Luizinho, tá mandando um abraço para você aí. Lá em Londrina, no estado do Paraná. Ô Luizinho, um abraço e obrigado aí pela sintonia, Luizinho. Né? Ainda tem gente que fala que a rádio social não chega longe. Nós estamos no mundo. Luizinho, um abraço aí para você em Londrina, no estado do Paraná, ouvindo o programa. Doutor Luiz Henrique, mais uma vez, muito obrigado, gentileza de vir aqui, de prestar esclarecimento para a nossa sociedade, para o nosso povo. Caburé, eu acho que a Polícia Civil está sempre de portas abertas à sociedade, somente à sociedade de Nanuque. Eu queria agradecer em nome de todos os policiais civis, em nome do delegado regional Dr. João Augusto. E queria informar também que caso a Polícia Civil vive de denúncias, essas denúncias são fundamentais para esclarecer os fatos. Como eu dei exemplos aqui, caso alguma pessoa tenha sido lesada nesse em algum outro fato que foi declarado aqui, procure as autoridades policiais para fazer a denúncia, para instruir se realmente houve o crime, se não houve, como que aconteceu, para delimitar toda a situação. E que a gente está sempre de portas abertas para fazer a justiça e ajudar as pessoas. Informação no tempo certo e na hora exata. Nos acompanhe a qualquer momento na programação da Rádio Social FM 104,9, também nas redes sociais @Rádio Social FM e acesse nosso portal www.portals3.com. Até mais!